Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna e comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Olá, cloroquiners, tudo bom? E eu tô com o microfone novo, que beleza aí, gente. Quem ouviu o mini episódio de sexta já sabia, mas chegou aqui na quinta-feira, se eu não me engano. Cara, é muito lindo, muito maravilhoso, espero que vocês estejam me ouvindo muito bem e muito obrigado para todo mundo. Sobre as canecas, vamos lá. A gente vai colocar mais 20 canecas, vamos estender a meta e dobrar a meta. Nós vamos colocar mais 20 canecas e aí se a gente vender essas 20, vocês vão ter duas opções de estampa para escolher das canecas, que vai ser a nossa logo e a outra vai ser o capirotinho lá, o Penurai Penitri da Fabi. Então, se a gente vender essas 20, vai ter essa opção de vocês escolherem na hora que vocês mandarem o endereço pra gente, que a gente vai pedir. Aí vocês coloquem lá a opção 1, opção 2, mas enfim, a gente vai avisar todo mundo. Mas fiquem de olho que a gente já vai, acho que amanhã, quando sair esse episódio, a gente já arrumou, né? Vamos ter vergonha na cara. Tem algum recado, Fabi? Pessoal, estou querendo fazer o canal do 1001 Crimes mesmo, o canal do YouTube, né? A gente já tem um vídeo lá, só que assim, agora na quarentena não tem muito recurso, né? A gente tem só eu, minha cara e meu quarto pra fazer. O que vocês acham? A gente deveria fazer os vídeos do canal? Me avisem, deixem nos comentários aí a opinião de vocês, porque dependendo a gente faz, dependendo a gente não faz. Mas é isso. Mas vocês têm que prometer que vão assistir. Tem que ter audiência, porque, né, pra gente se animar. Hoje é segunda-feira, né, o programa vai sair na terça. Então hoje, você que tá ouvindo, lá no meu canal não, no meu Instagram, toda terça tem eu comecei um programinha da quarentena que chama Círculo Cromático. Em cada programa eu falo com um colorista de quadrinhos. Então, se vocês quiserem assistir, é às 9 da noite, lá no meu Instagram, @porrafabi_. Aproveitando, falando de lives, para quem não tá acompanhando o nosso Insta, você deveria, porque a gente posta todas as coisas por lá. Eu tô fazendo lives de joguinho no nosso canal no YouTube, também para movimentar um pouquinho o YouTube, já que estamos aí, né? Vamos fazer mais isso. E geralmente na quarta ou quinta-feira, fiquem ligados. Acho que eu tô fazendo mais na quinta, lá pelas 4 da tarde, mas eu aviso no Insta, lá ou de manhã ou de meio-dia, mas eu aviso antes. E tá sendo bem legal. E é isso. Tem mais alguma coisa? Não, pra mim, bora pro episódio, porque esse episódio, gente... Antes, tem os agradecimentos antes, que são... a Samantha Garcia, o Lucas Castro, a Andriara Claudina e a Alana Zamberlan. Muito, muito, muito obrigada, gente. E se você não sabe, quem apoia com mais de R$15 mensais, pode ouvir a gente gravando ao vivo, toda segunda-feira às 11 da noite, no nosso Discord. Se você fez esse apoio de mais de R$15, entra no nosso servidor, e aí lá vai ter as regras, como você faz para ter acesso a área de apoiadores. Você que já é apoiador com um mínimo de R$15, você tem que mandar pra gente o seu nick no Discord pra gente conseguir te colocar na gravação. E outra coisa, muito obrigada aí todo mundo que tá apoiando o programa, mesmo que seja lá, né, no R$1 já, a gente agradece demais mesmo, assim, vocês são incríveis. E a partir de R$1 você já recebe a nossa newsletter semanal. E aproveitando, falando, duas coisas, cara, que a gente esqueceu de falar. Que no outro episódio eu falei que eu ia te dar parabéns antes de começar a gravação e não te dei parabéns, né? Então, eu já tinha dado parabéns fora do programa, né? Mas fica aqui, parabéns pro Fabi, que estava de aniversário. E outro também é um agradecimento para a Maitê, que acabou saindo da produção do 1001, mas a gente agradece de coração, sempre, que ela ajudou bastante e sempre vai ser bem-vinda para voltar. Ela acabou saindo por
questões particulares mesmo de trabalho dela. Brigou, na verdade. Não foi nada grave. Tadinha, cara. A mãe tem uma querida, velho. Ninguém que briga com ela. Ela tem um blog lá, o Final Girl, se vocês quiserem conhecer também, é super legal. Mas é porque ela tá trampando muito, então ela não tinha muito tempo pra dedicar ao 1001, mas é isso, gente, a Maitê acontece. Ama ela. Isso aí, então vamos pro caso de hoje, que é horrível, mais uma vez, né? Vocês nem se recuperam, cara. De semana passada já tem um terrível também. A gente, então, a gente vai ter que gravar uns mais leve, né? Pra galera dar mais parecida, mas por enquanto não. Então, bora lá, gente, pro caso de hoje. Só avisando mesmo que esse episódio tem relatos de abuso sexual e físico contra crianças. E a gente sabe que tem muita gente que não consegue ouvir esse tipo de episódio, então avisando vocês para vocês pularem. E é isso. Então, Albert Fish nasceu como Hamilton Fish em Washington, D.C. Ele era filho do Randall Fish e ele diz que recebeu o nome de Hamilton de um parente distante. O seu pai era 43 anos mais velho que sua mãe. Cara, que beleza, hein? Nossa. Eu aqui reclamando que tem um boy lá de 20. Gente, a gente fica batendo papo aqui no Discord antes de entrar, né? Antes de começar a gravação. E aí, eu tava falando lá de um boy que tinha 26 anos, que eu tava querendo dar umas conversinhas nele, e eu me achando mais velha aqui. Então, você para pra pensar, né? Tem casos muito piores. Então. O Fish era o filho mais novo, e ele tinha 3 irmãos vivos, que eram o Walter, a Annie e o Edwin Fish. E ele queria ser chamado de Albert, assim como seu irmão, que faleceu, e também queria escapar do apelido de Ham and Eggs, que em tradução é presunto e ovos, que foi lhe dado em um orfanato no qual ele passou muitos de seus primeiros anos. Muitos membros da sua família tinham doenças mentais, e um dos parentes sofria de mania religiosa. O seu pai era capitão de um barco de pesca, mas em 1870 ele trabalhava como fabricante de fertilizantes. Ele morreu de ataque cardíaco na estação da 6ª Rua da Ferrovia da Pensilvânia, em 1875, em Washington. E a mãe do Albert, então, colocou ele num orfanato, onde ele era frequentemente açoitado e espancado. E aí ele acabou descobrindo que, na verdade, ele gostava de tudo isso, gostava de apanhar, de dor, e os espancamentos muitas vezes lhe davam ereções, que fazia com que os outros órfãos provocassem ele. E claro que ele ia ficar muito feliz, né, cara? Ficar cada vez mais feliz porque ele tava sofrendo. Eu não sei o que dizer, apenas sentir. Porque, então, cara, eu acho que tudo bem você gostar de sentir dor, não tem problema, né? Até aí, tudo certo. Se é um adulto consciente do que você tá gostando, né? Não é uma criança que tá ficando com ereção ao ser espancada no orfanato. Pois é. Eu acho que não sei, será que é um negócio que é tipo, sei lá, é uma coisa que a pessoa, ela desenvolve, ou será que é uma coisa que ela, sei lá, já nasce assim? Não sei, é um assunto interessante, né? Também não sei. Mas no caso dele, ele amava aquilo. E naquela época, né, batiam em criança igual batia em cachorro, que era a mesma coisa. E então, ainda mais no orfanato, né, que não tem família para defender a criança, então eles eram educados na base da porrada, que a gente vai ver que não resolveu nada. Sim. Piorou, inclusive, nessa época, criança era conhecido como força de trabalho, né? Tipo, exato. Não era um filho. Eu não quero ter um filho para criar ele, amar ele, não sei o quê. Não, eu quero ter um filho porque eu preciso de mais gente para cuidar das minhas vacas aqui na minha fazenda, sabe? Para levar o negócio da família, enfim. Bom, em 1879, a sua mãe conseguiu um emprego no governo e ela pôde voltar a cuidar dele. No entanto, suas várias experiências antes disso, né, no orfanato, tinham afetado ele. Ele iniciou um relacionamento homossexual em 1882, aos 12 anos, com um garoto que era operador de telégrafo. Os jovens também introduziram Fish em prática como bebê urina e coprofagia.
Eu não sei o que é coprofagia. Comer cocô durante o... comer cocô? Não sei, deixa eu ver. Coprofagia, acho que é assim. Vou botar Fez Albert Cup, né? É sim, é comer cocô. Ah, tá. Que bom, né? Que saudável. Tá. Então, é isso aí. Cada um com seus gostos, né? Mas ele tinha sido introduzido a isso, né? E, enfim. E ele começou a visitar banhos públicos, né? Onde ele podia ver os meninos se despirem e passou grande parte dos seus fins de semana nessas visitas, né? Então, ele era o famoso manja-rola, né? Uma coisa é que ele tinha 12 anos e ele aí se relacionava com um cara que já era mais velho, que já trabalhava, né? E era muito para ter uma proteção, porque como ele morava praticamente na rua, na verdade, ele vivia o tempo todo por aí. E aí você é muito vulnerável, né, quando nessa idade na rua, e aí ele acabava se envolvendo com esses caras mais velhos para ter pelo menos uma proteção também, né? E é aquilo, né? Ele acabou aprendendo ali que a moeda de troca dele era o sexo, né? Era sexo. Uhum. E aí, em 1890, ele foi para a cidade de Nova York e aí ele se tornou garoto de programa. Ele também diz que começou a estuprar meninos, um crime que ele cometia, que ele continuava cometendo, mesmo depois que a sua mãe tinha arranjado um casamento para ele. Então, ela fez ele casar, tipo, combinado, né? Mas mesmo assim ele continuava, né? Mesmo porque nessa época você ser homossexual era considerado uma aberração, né? Uhum. E em 1898 ele já era casado com uma mulher que era 9 anos mais nova. E eles tiveram 6 filhos: Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John e Henry Fish. Ele foi preso por peculato e ele foi condenado a encarceramento na prisão de Sing Sing em 1903. E lá na prisão ele fazia sexo regularmente com alguns homens. Tava feliz, né? Mais na prisão do que em casa. Tipo, eu não entendo essa coisa, né, da galera querer mandar no corpo das outras pessoas, né, cara? Né? Tipo, deixa o cara, velho. Você acha que casamento vai resolver alguma coisa? Tipo. E digo mais, se ele tivesse tido uma relação bem resolvida como ele queria com o homem, talvez ele não tivesse feito todas as coisas horríveis que ele fez. Pois é, se ele tivesse arranjado um namoradinho pra bater nele, entendeu? Né? Cara, arruma um que bate nele e ele fica feliz da vida. Exato. Cara, e ele tinha umas brincadeiras, assim, não chega a ser abuso com as crianças, mas ele se excitava brincando com as crianças. Então, tipo, o Last Podcast on the Left tem vários episódios sobre esse caso, já indicando para vocês ouvirem, que é bem completinho. E eles falam que ele fazia umas brincadeiras, tipo, as crianças descer e escorrega nas costas dele, sabe? Ele ficava, tipo, agachado assim, as crianças desciam arranhando ele, enfim. Ou, tipo, ele fazia brincadeira de quem perdia apanhava, tipo, tomava paulada na mão. E ele amava, sabe? Ele perdia de propósito e ele ficava excitado brincando com as crianças, tipo. Aí eu acho que é abuso sim, cara. Eu acho que isso não chega a ser físico, né? Mas ele tá tendo a intenção de se gratificar sexualmente, né? Então é bizarro mesmo. Acho que aí já é passível de ser acusado, sim, de algum crime, né? Tipo, porque. Mas ninguém percebia, né? Ninguém percebia que ele fazia. Que, tipo, sei lá, todo mundo conhece esse cara que é assim, ó, que quando você era criança, sua mãe falava, ó, não senta no colo daquele tio. Ai, não sei, sabe, assim, infelizmente, né, acho que muita gente já conheceu uma pessoa assim, ou já ouviu falar de um cara que era meio esquisito. Então, assim, eu acho que ele era esse cara, sabe? Ele era sabe quando a gente fez um caso outro dia que a gente tava comentando o pedófilo da cidade, tipo, sempre tem um cara ali que é meio esquisito, que todo mundo fala pra você manter distância, sabe? Bem isso. Só que no caso dele, ele conseguia não transparecer isso, né? Ele parecia só uma pessoa muito amável com crianças e, tipo, até então ninguém sabia de nada, né? A não ser as que ele abusava, né? Claro.
Então, durante 1898, ele trabalhou como pintor de casas e ele diz que continuava molestando crianças, a maioria meninos, com menos de 6 anos. E mais tarde ele contou sobre um incidente em que um amante o levou a um museu de cera, onde o Fish era fascinado por uma escultura de bissecção de pênis que estava exposta. A bissecção de pênis é quando você corta ele no meio, assim, ó. Isso, é como se fosse uma autópsia na piroca, né? Aí você abre, claro, faz quando tá morto, né? Pra estudar os tecidos ali. Não corte sua piroca no meio. Não corte sua piroca, gente. E aí ele viu aquilo no boneco de cera e ficou apaixonado. Ficou, nossa, olha que legal, queria fazer isso. E aí ele desenvolveu um interesse mórbido em castração. Então, durante um relacionamento com um homem que tinha problemas mentais, que tinha retardo mental, na verdade. Isso é um termo técnico, tá, gente? Não falem retardado para xingar outras pessoas. Retardo mental é a pessoa que tem problemas, né? Não sei dizer, não é problema. Como é que fala? Eu acho que esse é o termo usado, mas se alguém souber o melhor termo para usar, por favor, manda pra gente. Deficiência intelectual, na verdade. Isso, perfeito. A minha mãe trabalha na PAI e eu não lembro os nomes das coisas. Bom, o Fish tentou castrar o cara depois de amarrá-lo, e aí o homem ficou assustado e fugiu, deu sorte. E então o Fish começou a intensificar a sua visita a bordéis, onde ele poderia ser chicoteado e espancado com mais frequência. O Fish, ele tem esse caso clássico, né, que é às vezes a gente consegue muito perceber que alguns serial killers, né, eles atacam principalmente pessoas com deficiência intelectual e crianças, né? Uhum. Porque é mais fácil, né, de dominar. Exato. Em janeiro de 1917, a sua esposa o deixou para ficar com John Straub, que era um faz-tudo que trabalhava com a família. E após essa rejeição, o Fish começou a ouvir vozes, por exemplo. Uma vez ele se envolveu em um tapete explicando que ele estava seguindo as instruções do apóstolo João. Então, começou, tipo, já aí ele já estava despirocado de vez, já não bastava apanhar, né? Querer ficar feliz, cortar o pinto fora. Ele queria, sei lá, ele começou a ouvir vozes. E aí não é uma combinação muito boa, não, porque a pessoa já tá perturbada. A voz não vai falar pra ela ser uma pessoa boa, não, né? Nunca. A voz não vai dizer, vai lá ajudar a velhinha a atravessar a rua, não. Vai falar... É sempre uma voz falando, tipo, corta a cabeça dessa criança. Exato. Enfia o seu pinto no crânio. Nunca é uma coisa boa. Foda, velho. Foda. Bom, em 1910, o Fish cometeu o que pode ter sido seu primeiro ataque. A vítima era uma criança chamada Thomas Baden, em Wilmington, Delaware. Depois, ele esfaqueou um garoto com deficiência intelectual por volta de 1919 em Georgetown, Washington, D.C. Consistentemente, muitas de suas vítimas... aqui, ó, o que eu falei. Eu devo ter falado porque eu escrevi o roteiro, né? Aí... Muitas de suas vítimas seriam portadores de deficiência mental, intelectual, né? Ou afro-americanos, porque ele acreditavam que eram vítimas muito mais fáceis de atacar e que ele não as deixaria escapar, né? Mesmo porque os afro-americanos, eles nessa época não tinham nenhuma credibilidade, né? Então, tipo assim, ninguém liga se você matar uma pessoa preta, eles se importam se você matar uma pessoa branca. Uhum. E geralmente nessa época também eles eram de classe social mais baixa, né? Sim. Então, tipo, já é uma criança pobre, a polícia já não dá muita bola. Uma criança pobre e negra, nossa, aí sim é que eles não estão nem aí, né, cara? Tipo, os assassinos sabem disso. Por que eles vão atrás de prostituta pra matar também? Exatamente. Porque a polícia não tá nem aí pra elas. Né? Eles escolhem já vítimas que eles sabem que não vão ter a justiça por elas, né? Bom, em julho de 1924, o Fish encontrou Beatrice Kiel, de 8 anos, brincando sozinha na fazenda dos seus pais em Staten Island. Ele ofereceu-lhe dinheiro para ajudar ela a procurar por ruibarbo nos campos vizinhos. E aí, ela estava prestes a deixar a fazenda quando a sua mãe viu, né, que ele tinha um homem estranho falando com a filha dela e expulsou ele. Ele foi embora, mas ele voltou mais tarde para o celeiro deles,
onde ele ainda tentou dormir durante a noite antes de ser descoberto por Hans Kiel, que era o pai da criança, e foi expulso novamente. Então, tipo, gente, olha esse cara. Tipo, ele volta, se esconde no celeiro e tenta dormir lá, passar a noite para tentar sequestrar a criança novamente, né? Em 25 de maio de 1928, o Edward Budd publicou um anúncio nos classificados na edição de domingo do The New York World, que dizia: jovem de 18 anos procura trabalho. Edward Budd, 406 West 15th Street. E em 28 de maio, então, o Fish, com 58 anos já nessa época, ele viu esse anúncio e visitou a família Budd em Manhattan, Nova York, sob o pretexto de contratar o Edward. Ele se apresentou como Frank Howard, que era um fazendeiro de Farmingdale, dizia ele, né, que fica em Nova York. Quando ele chegou, ele conheceu a irmã mais nova do Budd, que chamava Grace, que tinha 10 anos. E aí o Fish viu essa menina e falou, vai ser a próxima vítima, né, se encantou com ela. Ele prometeu contratar o Budd e disse que retornaria em alguns dias. E aí, em sua segunda visita, ele concordou em contratar o Budd. E aí, nesse tempo que ele estava lá, convenceu os pais, a Delia Flanagan e o Albert Budd, a deixar a Grace acompanhá-lo a uma festa de aniversário naquela noite na casa de sua irmã. O Fish saiu com a Grace naquele dia e nunca mais voltou. Ele já tinha conquistado a confiança deles, né? E aí ele falou, eu tô como quem não quer nada, né? Vou ter uma festa de aniversário de criança lá na minha irmã. Posso levar a Grace? Ela vai gostar muito, vai se divertir, tipo, os pais vai ter outras crianças. Vai ter outras crianças, e os pais não querendo, tipo, dizer não pro cara que contratou o filho. Não, pode ir, né? Pode ir. Ele se vestia muito bem, ele parecia muito educado, e deixaram a menina ir com ele. Nunca que eles iam imaginar, né? E aí ele fez coisas horríveis com essa criança. Pois é. Outra coisa que vale comentar é que ele, como a gente falou, ele gostava muito de se automutilar, né? Ele tinha uma mania de enfiar agulhas no próprio corpo. Só que ele enfiava... na verdade, ele enfiava agulhas no períneo, né? Que é aquela pelezinha entre o fiofó e o saquinho, né? Você tem um espacinho ali, que é bem sensível. E ele tinha ele amava, né, fazer isso, tipo, enfiar agulhas ali, às vezes ele perdia essas agulhas e não recuperava. Várias vezes aconteceu isso, então, tipo, ele fazia umas coisas bem... Enfim, ele enfiava galho de rosa no pinto também. Gente, que sem noção, né? Ele se enfiava coisas, era... Você machucava, né, o tempo inteiro. Sim, ele perdia as agulhas no corpo. Você só ele ficava de boa, tipo, perdi. Acontece, né? Nossa, e bom, imagina. 7 anos depois que ele sumiu com a Grace, nunca mais voltou. Essa família, como tinha... eles tinham um nome falso, né? Eles tentaram ir atrás, não existia nenhum Frank Howard, que ele tinha falado o nome. E então, em novembro de 1934, uma carta anônima foi enviada aos pais da Grace, e essa carta que levou a polícia até o Albert Fish. E a carta a Fabi vai ler a seguir. Eu vou ler a carta aqui, gente, mas é muito surreal o que esse cara falou. Tipo, só uma coisa, esse anúncio, né, que o irmão da Grace tinha colocado no jornal, era uma coisa muito comum, né, de se fazer na época, se você estava procurando um emprego e tal. E é isso que a Bruna falou, a galera confiou, né, e, cara... Bom, essa aqui é a carta que ele mandou. Cara, senhora Budd, em 1894, um amigo meu embarcou como ajudante de convés no steamer Tacoma, capitão John Davis. Eles partiram de São Francisco para Hong Kong, China. Ao chegar lá, ele e mais 2 desembarcaram e ficaram bêbados. Quando eles voltaram, o barco se foi. Naquela época, havia fome na China. Carnes de qualquer tipo custavam entre $1 e $3 por libra. Tão grande foi o sofrimento entre os muitos pobres que todas as crianças menores de 12 anos foram vendidas como alimento, a fim de impedir que outras pessoas passassem fome. Um menino ou menina com menos de 14 anos não estaria seguro na rua. Você pode ir a qualquer loja e pedir um bife,
costeletas ou ensopado de carne. Parte do corpo nu de um menino ou menina seria revelada e exatamente a parte que você gostaria de cortar. A parte mais doce do corpo de um menino ou menina são suas nádegas e são vendidas como carne de vitela e tem o preço mais alto. John ficou lá tanto tempo que adquiriu um gosto pela carne humana. Em seu retorno a Nova York, ele roubou 2 meninos, um de 7 e um de 11 anos. Levou-os para sua casa, despiu-os nus e amarrou-os em um armário. Então queimou tudo que eles tinham. Várias vezes, todos os dias e noites, ele os espancava, torturava, para deixar sua carne boa e macia. Primeiro, ele matou o garoto de 11 anos, porque tinha a bunda mais gorda e, claro, a maior quantidade de carne. Todas as partes do corpo eram cozidas e comidas, exceto a cabeça, ossos e tripas. Ele foi assado no forno, cozido, assado e frito. O garotinho foi o próximo, seguiu o mesmo caminho. Naquela época, eu morava na 409 e 100th Street. Ele me dizia tantas vezes quão boa era a carne humana que eu decidi prová-la. No domingo, dia 3 de junho de 1928, liguei para você. Levei queijo e um pote de morangos. Nós almoçamos. Grace se sentou no meu colo e me beijou. Decidi comê-la. Com o pretexto de levá-la para uma festa, você disse que sim, ela poderia ir. Levei-a para uma casa vazia em Westchester que eu já havia escolhido. Quando chegamos lá, eu disse para ela ficar do lado de fora. Ela escolheu flores silvestres e eu subi as escadas e tirei todas as minhas roupas. Eu sabia que se não o fizesse, o sangue dela as mancharia. Quando tudo estava pronto, fui até a janela e a chamei. Então eu me escondi em um armário até que ela estivesse no quarto. Quando ela me viu totalmente nu, começou a chorar e tentou correr escada abaixo. Agarrei-a e ela disse que contaria à sua mãe. Primeiro eu a despi. Como ela chutou, mordeu e arranhou, eu a sufoquei até a morte. Depois a cortei em pequenos pedaços para que eu pudesse levar a sua carne para o meu quarto. Cozinhei e comi. Que doce e tenra sua pequena bunda foi assada no forno. Levei 9 dias para comer o seu corpo inteiro. Eu não a fodi como poderia se eu desejasse. Ela morreu virgem. É muito pesado. Cara, é muito pesado. E horrível. Assim, e olha como ele é cruel, né? Ele começa contando uma história do cara que ele conheceu, da história da China. Pra justificar o que ele fez, né? Tipo... Ele vai que... E que também eu acho que isso aí é migué dele, que isso aí na real não aconteceu. Assim, o Fish, ele era um mentiroso compulsivo, né? Então, assim, muitas coisas dessa carta são mentiras. Por exemplo, esse negócio aí do cara da China, não sei o que, era mentira. Tipo, ele inventou uma narrativa, né? Inclusive, eu não sei se tá mais pra frente, não lembro agora, mas quando ele fala que ela morreu virgem, é mentira, ele estuprou ela antes de matar. Então, ele também fazia muito de, tipo, pegar os anúncios que tinha... Bom, e tinha várias mulheres, né, também que anunciavam, solteira procurando marido, enfim. E, cara, ele pegava e mandava carta xingando as pessoas, sabe? Ele adorava fazer isso, adorava. Então, ele gostava mesmo de xingar as pessoas, fazer elas se sentirem mal. E tu percebe nessa carta mesmo como ele gostava de fazer isso, porque isso aqui é uma tortura pra mãe, né? Porque, cara, 7 anos esperando notícia da filha, que, claro, ela, obviamente, ela deve pensar já que a filha morreu, porque não voltou mais, mas nunca que ela ia imaginar tudo isso, né? E aí o cara já querendo torturar a mulher, 7 anos depois, vai saber se ela já, tipo, já tava ok, né? Não vou mais ter minha filha de volta. E aí chega uma carta horrível dessa, contando detalhe o que aconteceu. Então, tipo, ele é assim, o pior dos do ser humano. Sim. E a senhora Bud, ela era analfabeta e ela não sabia ler a carta. E aí, então, ela pediu para que o filho lesse. O Fish depois admitiu ao seu advogado que ele, na verdade, estuprou a Grace. Como a Fabi comentou, ele mentiu até nisso. Ele era um mentiroso compulsivo e, no entanto, isso pode ser falso. Então, né, várias coisas da carta podem ser falsas.
Ele tinha dito à polícia, quando perguntado, que nunca lhe passou pela cabeça estuprar a garota. Mentira, cara, porque Mentira. foi a primeira coisa que ele pensou quando viu ela. Com certeza. Com certeza. A carta foi entregue em um envelope com um pequeno emblema hexagonal com as letras NYPCBA. Era a sigla para Associação Benevolente do Motorista Particular de Nova York. E um zelador dessa empresa disse à polícia que ele tinha levado alguns dos artigos de papelaria para sua casa, mas deixou em seu quarto na pensão onde ele morava quando ele se mudou. Então a proprietária da pensão disse que o Fish tinha saído daquele quarto alguns dias antes. Ela disse que o filho de Fish lhe enviou dinheiro e ele lhe pediu que ela segurasse seu próximo cheque. William F. King, que era o investigador principal, esperou do lado de fora do quarto até que o Fish voltasse para buscar o cheque. E aí ele concordou em ir ao quartel-general para interrogatório, mas na porta da rua se lançou sobre o King com uma navalha em cada mão. O King desarmou o Fish e levou ele para a sede da polícia. Ele não tentou negar o assassinato da Grace, dizendo que pretendia ir à casa para também matar o Edward Budd, que era o irmão da Grace. Então ele já foi lá na intenção de matar o menino, né? O adolescente, mas quando viu que tinha uma vítima mais fácil, né? Que era a Grace, que era uma criança, ele mudou de vítima. Exato. E foi isso. E, bom, uma criança chamada Billy Gaffney estava brincando no corredor do lado de fora do apartamento de sua família no Brooklyn, com seu amigo Billy Beaton, em 11 de fevereiro de 1927. Os dois meninos desapareceram, mas o amigo foi encontrado no telhado do prédio. Quando perguntaram para ele o que aconteceu com o amigo dele, né, o Billy, o Beaton disse que o bicho-papão o levou, que é o que as crianças acabam falando, né, quando elas são confrontadas assim com, né, tipo, o que tá acontecendo aqui? Quem que é esse louco? Elas acabam falando, elas inventam uma criatura. Porque às vezes ela não lembra das feições, né? E não é como um adulto que vai falar, não lembro, não vou conseguir reconhecer. Ela vai inventar aquele monstro na cabeça dela que sumiu com o amigo, né? A imaginação da criança vai preencher aquele vazio que tá nas feições da pessoa, que ela não lembra. Bom, inicialmente, Peter Kudzinowski era suspeito do assassinato do Billy. Então, Joseph Meehan, um motorista de carro do Brooklyn, ele viu uma foto do Fish no jornal e identificou ele como o homem que ele viu em 11 de fevereiro de 1927, que tentava acalmar um garotinho sentado com ele num carrinho. Esse carrinho é aqueles carrinhos de criança mesmo, sabe? E o garoto, ele não estava com blusa e ele chorava chamando a sua mãe. E era enquanto ele era arrastado por esse homem. A polícia combinou a descrição da criança com o Billy Gaffney e o corpo dele nunca foi recuperado. A mãe do Billy visitou o Fish na prisão de Sing Sing para tentar obter mais detalhes da morte do seu filho. E foi quando o Fish confessou o seguinte. Gente, é mais uma parte pesada, então... Vamos lá. Eu o trouxe para o depósito da Avenida Hiker. Há uma casa abandonada não muito longe de onde eu o capturei. Eu levei o garoto para lá, deixei ele nu, amarrei as mãos e os pés e o amordacei com um pedaço de pano sujo que peguei no lixo. Então eu queimei suas roupas, joguei os sapatos no lixo. Voltei e peguei o bonde para a rua 59 às 2 da manhã e saí de casa. No dia seguinte, por volta das 14 horas, peguei ferramentas, cortei um dos meus cintos ao meio, depois cortei essas metades em 6 tiras com cerca de 20 centímetros de comprimento. Eu chicoteei seu traseiro nu até o sangue escorrer de suas pernas. É só uma coisa aqui, ele fez um daqueles chicotes, sabe? Tipo de cavalo, com esse cinto dele. Cortei suas orelhas, nariz, cortei sua boca de orelha a orelha. Arranquei os olhos e ele estava morto então. Enfiei a faca na barriga dele e segurei a minha boca em seu corpo. E bebi seu sangue. Peguei 4 sacos de batata velhos e juntei em uma pilha de pedras.
Então, eu o cortei, eu tinha um saco comigo. Coloquei o seu nariz, orelhas e algumas fatias de sua barriga nesse saco. Eu cortei ao meio, logo abaixo do umbigo. Em seguida, através das pernas, cerca de 5 centímetros abaixo das costas. Cortei a cabeça, pés, braços, mãos e pernas abaixo do joelho. Coloquei em sacos pesados de pedras, amarrei as pontas e joguei-os nas poças de água viscosa que você verá ao longo da estrada que vai para North Beach. Voltei para casa com a minha carne. Eu tinha a frente do corpo que eu mais gostava. Aqui ele fala uma coisa que é his monkey and peewees, que em tradução livre seriam as genitálias, tá, gente? E um pouco da deliciosa gordura da sua bunda para assar no forno e comer. Fiz um ensopado nas orelhas dele, nariz, pedaços do seu rosto e barriga. Coloquei cebola, cenoura, nabo, aipo, sal e pimenta. Foi ótimo. Então eu abri as bochechas dele, cortei o seu pênis e lavei. Coloquei tiras de bacon em cada nádega e as coloquei no forno. Depois eu peguei 4 cebolas e quando a carne assou cerca de 25 minutos, derramei cerca de 1 litro de água sobre ela para fazer o molho e coloquei as cebolas. Em intervalos frequentes, batia no traseiro dele com uma colher de pau. Portanto, a carne seria agradável e suculenta. Em cerca de 2 horas. Foi agradável. Eu nunca comi nenhum peru assado que tivesse um sabor tão bom quanto o seu doce traseiro. Eu comi cada pedaço da carne em cerca de 4 dias. O pênis dele era doce como uma noz, mas os escrotos que eu não conseguia mastigar, joguei no lixo do banheiro. Mais uma vez, né? Ele, Pra mãe, com toda né? certeza, Pra mãe do cara. com toda certeza, ele só falou tudo isso porque era a mãe que foi perguntar e ele queria torturar ela. Porque se fosse a polícia perguntar o que aconteceu, ele não ia falar, tanto que eles com certeza devem ter questionado ele e ele não falou nada, não deve ter nem confessado, mas aí foi a mãe, e como ele queria torturar ela também como torturou o filho, porque ele nem sabe se ele fez isso tudo mesmo, eu acho que ele só matou o menino, estuprou ele e descartou o corpo, aí ele inventou essa história, e enfim, pra chocar ela e pra traumatizar a mulher, porque era isso que ele sentia prazer, não só tendo castigo físico pra ele, mas também castigando as outras pessoas psicologicamente. Sim. Eu acho que ele tinha muito prazer nisso, né? Em aumentar as histórias dele, em inventar. Ele é um daqueles megalomaníacos, sabe? Eu tenho certeza que, tipo, se fosse qualquer outra mãe que fosse lá, mesmo que ele não fosse o cara que matou, ele provavelmente confessaria, sabe? Uhum. Bem, bem pesado mesmo. Ele queria ver as pessoas sofrer. Ele se casou em 6 de fevereiro de 1930 em Waterloo, em Nova York, com a senhora Stella Wilcox, e aí ele se divorciou após uma semana. E aí ele foi preso em maio de 1930 por enviar uma carta obscena a uma mulher afro-americana que respondeu a um anúncio para uma vaga de empregada. Como eu comentei, né, ele pegava esses anúncios de jornal e ele mandava carta para as pessoas xingando e falando horrores, assim. Ele achava a coisa mais engraçada do mundo. Se fosse hoje em dia, ele ia estar no 4chan, né? Falando merda. Ele tinha sido enviado para o hospital psiquiátrico Bellevue em 1930 e 31 para observação após sua prisão, e foi de lá que ele escreveu a carta. O julgamento dele pelo assassinato premeditado da Grace começou na segunda-feira, 11 de março de 1935, em White Plains, Nova York, com Frederick P. Close como juiz e o procurador-geral assistente Albert Gallagher como promotor. O James Dempsey era o advogado de defesa do Albert. O julgamento durou 10 dias, o Fish alegou insanidade e disse que ouviu vozes de Deus dizendo que era para matar crianças. Óbvio, ok, né? O que não vai falar para não ficar culpado, né? Vários psiquiatras testemunharam sobre os fetiches sexuais do Fish, que incluíam coprofilia, urofilia, pedofilia e masoquismo. Mas houve disso. Comia merda, tomava xixi, abusava de criança e se batia, né? E batia nos outros.
houve discordância sobre essas atividades significavam que ele era louco ou não. Aí eu digo que não, né? Porque a pessoa está conscientemente fazendo tudo isso. Se for tudo combinado e todo mundo for adulto e tiver autorização... Consentir, né? Só ter consentimento. O problema é seu, não tem problema. Agora... Cara, vai pra uma boate de BDSM, porra. Sabe? Procura gente que quer fazer isso também, não tem problema nenhum. Na internet tem tudo. Tudo. Você quer procurar? Você quer Você vai achar pra tribo, cara. Não tem o caso do cara que anunciou no jornal se alguém queria ser vítima de canibalismo pra ele? Uma pessoa na internet. Exato. E apareceu um cara. Foi na Alemanha. E ele falou: não, eu quero, pode ser eu. Tá vendo? Foi na Alemanha, é o canibal de Frankfurt, se eu não me engano. Não sei se a gente fez esse caso, né? Ainda não. Não sei se capaz a gente pode fazer um dia dele. Acho que dá um mini, né? Dá um mini, sim. Mas assim, é aquilo, cara. Se são dois adultos consentindo, cara... Exato, porque criança, adolescente não pode consentir, já começa aí, né? Não vem com essa de adolescente diz que sim e o adulto aproveitou. Não existe isso, adolescente não consente. Então, se são pessoas adultas, conscientes e consentiram, tudo é válido. Vocês que se virem. Adulto depois dos 30, tá? Não vem com seus 25 anos falar bosta pra mim, não, que eu, Olha a véia se mostrando aí as véias. Na minha época... Esses dias o marido da minha amiga tava falando... Eu tava falando com ela, e aí ele virou e falou assim... Porque tem um filme novo aí na Netflix, né? O Old Guard, né? Que ele é dirigido por uma mulher negra, então não tem aquele meio gaze, não tem... Sabe assim... Tem, tipo, é um filme super legal. Não tem as mulheres lá de bunda pra cima só pros caras olhar, entendeu? E aí a gente tava conversando, falando que a gente adorou e tudo mais. E aí o marido... E a gente falou, que tem um monte de macho falando merda, né, desse filme. Aí o marido da minha amiga ouviu a gente conversando, ele virou e falou assim, homem não pode ter opinião, é? Aí eu já virei e falei, não pode, não. Não pode. A gente vai receber muita mensagem xingando. Toda vez, cara, a gente fala mal de homem, sempre vem os caras mordidos. Ai, gente, fala mais. Choro é livre. Ninguém tá ouvindo. É que a misandria é a alegria. Nem todo homem, como diria a Shirley. Nem todo homem. Ai, gente, se você acha que você não faz, é só não servir o chapeuzinho, né? É isso aí. Exato. É aquele papo, né? Tipo, se a gente tá falando aqui, de um grupo específico, né, no caso, homens, é aquele negócio quando falam, todo homem é um estuprador. Calma, ninguém tá falando que todo homem é um estuprador, mas todo homem é um estuprador em potencial. Ou seja, se eu estiver andando na rua e um cara estiver passando por mim, ele pode ser a pessoa mais legal do mundo, mas eu não sei. Eu não conheço. A gente, né, na nossa posição, a gente não sabe. Exatamente. É pesado, né, gente? E assim, se você é foda, gente. Se você não se encaixa, né, nesse grupo de homem abusador e tudo mais, então por que você tá defendendo os outros? Por que você tá falando, não, mas... ofendido. É que nem, tipo, quando uma pessoa negra fala, tipo, porque todo branco é racista também. É a mesma lógica, né? Eu não vou me ofender porque eu sei que é real, cara. A gente cresce numa sociedade racista, a gente internaliza essas coisas, a gente tem que estar o tempo inteiro se policiando para não reproduzir. E eu não fico ofendida quando eu falo isso, porque é óbvio, é verdade. Então, tipo, se aplica também, se eu consigo fazer isso, gente, vocês conseguem, né? Mas ego de homem é difícil, né? A gente entende. Você já volta a xingar. Às vezes eu falo assim, tipo, de gaúcho, né? Quando eu falo assim, tipo... Ai, é tudo uma merda, gente. Tipo assim, gente, eu sou de São Paulo e as meninas do podcast, elas são do Sul, né? E aí, às vezes, eu falo assim, você é gaúcho mesmo? Fala 3 músicas do Hitler aí. Então, tipo assim... Santa Catarina com SC, fascista com SC de Santa Catarina, né? E tipo assim, não tô falando que, gente, todo gaúcho é nazista, sabe? Relaxa. Tipo, mas a gente sabe que a maioria vem dali, entendeu? Tipo, tem uma galera ali. A gente não assim, a gente entende porque
sabe que muita gente é, né? Então... Exatamente. Tipo, por exemplo, as meninas aqui do podcast, elas não ficam ofendidas, e muito menos. E quando eu falo assim, ó, que o paulista tem que acabar? Porque paulistano, velho, não dá, né? Ninguém aguenta mais o paulistano. E eu sou paulistana, e eu entendo que, tipo assim, ó, é muito. Tudo acontece aqui, tipo, os outros estados acabam ficando sem. Tem um monte de artista foda nos outros estados que acabam perdendo relevância por causa de paulistano idiota, entendeu? De empresas que só contratam gente de São Paulo. Então, assim, quando eu falo que todo paulistano tem que acabar, porque se acha, calma, gente, tá tudo bem, não é? A gente vai ser cancelada nesse programa. A verdade é que tem que separar o Sul e o São Paulo, e a gente pede asilo pro Nordeste, o asilo político, para eles aceitarem a gente lá. Por favor, gente, me aceitem no Nordeste. O resto que se foda o Sul e São Paulo, ó, deixa se virar ali e a gente fica no melhor país, que é o Nordeste. Vamos ser cancelados agora, depois desse episódio. Se prepara para as mensagens do sulista puto. Para reclamar, você tem que apoiar a gente, tá? No Catarse, entra lá. Quem apoia com mais de R$50 pode reclamar no nosso inbox. Voltando, então, a gente já deu risada aqui, vamos voltar para a desgraça, né? Porque tem que continuar isso aqui. A principal testemunha especialista da defesa foi o Frederick Wertan, que era um psiquiatra com foco no desenvolvimento infantil, que conduziu exames psiquiátricos para os tribunais criminais de Nova York. Ele afirmou que o Fish era louco, e aí outra testemunha de defesa foi a Mary Nicholas, que era enteada de 17 anos do Fish. Ela descreveu como o Fish ensinou ela e seus irmãos um jogo que envolvia conotações de masoquismo e abuso sexual de crianças. É aquele que eu tinha... saudável aí, né? Que eu tinha comentado, né? Que ele fazia bater quem perdia, era um negócio à parte. O júri considerou que ele não era insano e por isso ele era culpado, e aí o juiz condenou ele à sentença de morte. Após ser condenado, Fish confessou o assassinato de Francis X. McDonald, de 8 anos, morto em Staten Island. Francis estava brincando na varanda da frente da sua casa, perto de Port Richmond, em Staten Island, em 15 de julho de 1924. A mãe de Francis viu um velho andando, apertando e abrindo os punhos. Ela passou sem dizer nada, e mais tarde o velho foi visto novamente, mas dessa vez assistindo Francis e seus amigos jogando. O corpo de Francis foi encontrado na floresta, perto de onde um vizinho tinha visto Francis e o velho indo mais cedo naquela tarde. Ele foi agredido e depois estrangulado com seus suspensórios. Então ele era bem creepy, né? Ele era tipo... Demais, cara. Nossa, ele ficava observando as crianças, ia lá e sequestrava, né? O Fish foi preso em março de 1935 e foi executado em 16 de janeiro de 1936, na cadeira elétrica na penitenciária de Sing Sing. Ele entrou na câmara às 23h06 e foi declarado morto 3 minutos depois. Ele foi enterrado no cemitério da prisão de Sing Sing e foi registrado que ele disse que a eletrocução seria a emoção suprema da minha vida. Pouco antes do interruptor ser acionado, ele afirmou: "Eu nem sei por que estou aqui." E... Tá. Ju, quer falar essa parte? Então, diz a lenda, então, que a execução dele levou mais tempo devido às numerosas agulhas que eram inseridas em suas partes íntimas e que acabaram interrompendo o fluxo de eletricidade, porque é metal, né, gente? Então, ele tinha tanta agulha no cu que... que travou a cadeira e ele tava só sentindo um choque, que ele tava amando aquilo, imagina, né? Ele tava sentindo os choques lá e não tava morrendo. Mas só demorou um tempinho a mais. Mas muito bem, né? Ele, enfim, o Fish negou envolvimento com outros assassinatos. No entanto, ele era sim suspeito de outros 3 assassinatos. O detetive William King acreditava que ele podia ter sido
o Vampiro do Brooklyn, que era um estuprador e assassino que atacava principalmente crianças ali na mesma época. Não tem realmente como saber, né, quantas vítimas, porque ele só confessou poucas, mas eu acredito sim que ele deve ter matado muito, muito, muito mais, que na época, como era mais difícil a investigação, né, e não tinha como saber que foi ele. Eu também acho. Acho que ele com certeza tem muito mais vítimas do que ele diz. Mesmo porque um cara nesse nível dele não ia se contentar em matar, sei lá, 3 pessoas, né? Com certeza. Não. Do tanto que ele gostava de infligir sofrimento para outras pessoas, ele deve ter matado muito mais gente. Com certeza. Enfim, ele pra mim é um dos piores. Nossa, cara. Por tudo que ele fez, né? E tanto o gosto dele por tortura, né, das vítimas, e torturar não só as vítimas, né, mas a família também, contando depois do que ele fez, é horrível mesmo. Esse lance dele mandar carta para as famílias, cara, isso é muito sádico, né? É horrível. Nossa, é muito bizarro. Todo programa a gente fala, né? Acho que esse daqui é o pior, mas, cara, tem gente que vai se superando, né? Os caras cada dia a gente vai num buraco maior aqui. Bem que hoje em dia, eu não sei se reparou ou se é uma coisa da minha cabeça, mas, tipo, hoje em dia é diferente, né? Os assassinatos, os serial killers, né? Porque a gente tem muito mais vigilância, né? A gente tem muito mais fácil ser pego, né? Mas sabem que dizem que existem tanto quanto antigamente, só que não estão descobertos ainda. E Não. eu não duvido, cara, nos Estados Unidos, onde tem muita questão de violência pública, né? Tipo, tu pode muito bem ter um serial killer que mata as vítimas de um jeito que pode parecer outra coisa, sabe? Uhum. Então, Aqui no Brasil, a gente tem um presidente que mata as pessoas de coronavírus, né? E não tá acontecendo nada. Aqui temos um serial killer também na presidência. Muitos CEOs de grandes empresas, muitos líderes políticos têm traços antissociais, né? Que são esses de psicopatia. Exato. Que em algum grau eles são benéficos também, né? Na sociedade. Tipo, sei lá, se você é um cara de empresa, que você tem, sei lá, você tem você é muito comprometido com o seu negócio, você, tipo, passa por cima de todo mundo e foda-se, sabe? Tipo, competitividade também, né? Exato. O processinho vem. O processinho vem. Mas cara, eu acho que... Mas hoje em dia, com certeza, tá muito mais fácil para pegar essas pessoas, né? Tanto por DNA, até as técnicas da polícia de encontrar e colher os depoimentos e tudo, né? Então, eu acho que, tipo, quem tá ativo hoje em dia de serial killer, o cara tem que ser muito bom. E aí a gente tem que ter medo mesmo, porque o cara tem que ser bom. Porque senão já teria sido pego. Mas cara. E é isso. Tem mais algum comentário? Não. Só agora eu quero abraçar minha cachorrinha e esquecer desse episódio. A gente tá preparando um episódio leve para vocês. Não saiu ainda por minha causa, porque eu demoro horrores para fazer as coisas, eu me enrolo. Então podem cobrar de mim. Mas eu vou me esforçar para terminar essa semana e semana que vem sai. Vamos fazer semana que vem, então. Aquele lá que a gente estava planejando há muito tempo. Sim. Com a Shirley, vai ter a participação da Shirley. A gente tá preparando um episódio especial aí. Vai ser engraçado, gente, para vocês ter um pouco de ar fresco aí nessa desgraça da vida, né? Que não vai ser só desgraça o podcast. Então, dia 21, gente, a gente vai abrir o Discord para todo mundo que quiser acompanhar a gravação para ver como é que é. Dia 20, Fábio. Desculpa, dia 20. Dia 21 é quando sai o episódio, dia 20 a gente grava. Mas a gente vai avisar todo mundo no Instagram também durante a semana. E todo mundo que escuta o podcast, escutem até o final. A gente sempre coloca os extras ali de erros de gravação, essas coisas. Mas é isso, gente. Então, semana que vem, quem quiser
ter uma palhinha do que é ser apoiador VIP do Mil Crimes. Vai poder ouvir toda a gravação e vai poder... Só tem que mandar pra gente pode mandar no Instagram ou no grupo do Facebook. Na verdade, só entra no Discord, que aí eu vou colocar todo mundo, vou liberar o apoio para todo mundo. Liberar apoio não, liberar acesso para todos. Então, quem tiver no nosso servidor vai poder entrar aqui na gravação. Isso. www.milioncrimes.com.br. Lá você encontra o link para o nosso Discord, site maravilhoso que a Shirley fez. Isso aí, vai ter o post desse episódio também, com a carta lá. Se você quiser ler de novo e desgraçar a tua vida. Vai ter outras informações também, a foto do raio-x das agulhas no furico dele. E eu acho que eu inventei 1001 maneiras de falar cu nesse programa, né? Essa foi a lição do dia. E se você quiser nos apoiar, entra lá no site também, vai ter o botão de apoio. E é isso, se quiser mandar mensagem pra gente, tem o Instagram, tem o e-mail, milcrimes@gmail.com. E tem o nosso grupo no Facebook, se você quiser postar coisas lá também. Fique à vontade. Então, tá. Tchau, gente. Até semana que vem. Até mais, galera. Tchau, tchau. Falou. Eita. Peraí, gente, que tem um ouvinte pedindo pra mandar um beijo no programa. Quem? Peraí. É que no dia do meu aniversário, um ouvinte mandou pra mim um churros vegano. E aí ele falou assim, manda um beijo pra minha amiga, que ela é fã do podcast. Aí eu falei, claro, me lembra na segunda-feira, né? E aí ele não tinha lembrado. Aí ele mandou mensagem agora, esqueci de avisar o nome da minha amiga, porque eu achei que hoje era domingo. Aí eu falei, fala o nome dela aí, que dá tempo ainda, eu tô gravando. Mas aí coloca isso aqui no extra do final. Uhum. Beleza. Deixa só ele falar, né? Se ele fizer esse favor. Não, deixa pra tu falar no fim, então. Não, mas aí você corta essa parte e coloca no fim, não? Vai me dar mais trabalho? É só cortar e colocar no fim. Não. É muito trabalho. Não, pode falar. Vai, tranquilo. Ele também não tá falando, tô né? só sendo preguiçosa. Bom, ele tá digitando. Peraí, agora ele tá digitando. Maria Eduarda. Maria Eduarda, muito obrigada por dar trabalho pra Bruna. Tadinha, cara, nem sabe. Um beijo pra você. Muito obrigada por ouvir o podcast. E pro Renato Ferretti também, né? Que foi ele que me mandou os churros de aniversário, gente. Eu tava de TPM e eu tava sem dinheiro. Aí ele falou assim, pô, é seu aniversário. Me mandou comida de aniversário. Olha que amor. Melhor presente, cara. Muito bom. Melhor presente. Inclusive, gente, você aí, ouvinte, que quiser mandar comida pra gente, grupo onde pagamos o iFood para o 1001 Crimes. Pode fundar lá. Tô só no aguardo. E, bom, é isso. Obrigada por deixar a Bruna trabalhar um pouquinho mais aqui na edição. Cortar no meio da gravação o agradecimento e botar em outro lugar. Não sei onde vou botar isso aqui. Se vai ser no começo ou no fim. Não sei. Vai ser um mistério. Vai ser um mistério. Mas, a gente foi bem no final do parágrafo. Foi bem, tipo... Não é no meio de nada, entendeu? Tá bom. Tá perdoada.